Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Então, para quem está vindo pela primeira vez aqui na quarta-feira, nós, quando a Marise e eu vamos apresentar, nós estamos seguindo esse livro, que é o Boa Nova, né? É a psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto Campos, que teve contato com as histórias da espiritualidade do tempo de Jesus e vem nos transcrevendo como que as coisas aconteceram. Esse livro é uma verdadeira pérola do espiritismo, um dos mais bonitos aí de toda a obra, e olha que eu estou falando de mais de 1000 livros, né? 500 e tantos é só do Chico. Então, mas é um dos mais bonitos, com certeza está entre os 10 mais lindos que eu conheço do espiritismo. Talvez entre os 5. Então, com certeza. Talvez entre os 5 mais bonitos. Então, é um livro que nos remete a Cristo. E nós já fizemos esse estudo em várias formas, vários formatos, né? Nós já fizemos o estudo dele lendo, né, o capítulo e conversando, e a proposta desse estudo da quarta-feira é sobre o tema do capítulo, que hoje é Fidelidade a Deus, capítulo 6. Nós vamos comentar e conversar sobre esse tema de fidelidade a Deus, né? Então, o capítulo é o nosso norte, não necessariamente a gente vai focar só no que está escrito ali. Claro que ali é o nosso guia e tudo mais. Uma coisa que ao rever o capítulo 5 da semana passada, não sei se eu deixei claro a respeito dos discípulos, né? Eu acho que uma coisa que eu revendo não ficou claro, e eu queria só lembrar disso. Quando eu falei de Mateus, tá? Só para a gente lembrar, o Mateus, que Jesus vai lá, ele é irmão do Tadeu e do Tiago, tá? Então não é que Jesus estava passando lá e escolheu qualquer. Não, ele é irmão, filho de Cleófas. Então ele é primo de Jesus. Mateus é primo de Jesus. Maria Cleófas, tá? É prima de Maria, a mãe de Jesus. O bom com a isso é que ele conhece a fofoca bíblica toda, sabe quem é de quem, todo mundo, né? Para a gente ver que é uma grande família. Né? Então, assim, Mateus, Tiago e Judas, Tadeu, né? Que é Judas, o Tadeu, eles são irmãos e Maria Cleófas esteve sempre com Maria. A gente vê ela no nascimento de Jesus e ela estava na cruz. Ela é citada na Bíblia lá na cruz. Então, não só era prima de Maria, como era prima muito próxima. Tá? Só para a gente retomar essa ideia de que nós estamos falando aqui de uma grande família cristã. Né? Que Cristo foi pegando pessoas próximas, era uma comunidade de muita confiança. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar a partir de agora. Tá? Então, só para a gente lembrar. Então, eles eram primos de Jesus. Aliás, primo é uma palavra meio complicada no hebraico. Por isso que muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, porque Maria tinha outros filhos. Provavelmente tinha, mas isso não é certo, tá? Porque quando a gente fala irmão, é a mesma palavra em hebraico para primo e a mesma palavra de próximo. Próximo não existe essa palavra, amar o seu próximo. É amar o seu irmão. Então, o hebraico é uma língua assim muito limitada, com poucas palavras, tá? Então, é importante a gente ter essa visão aqui, especialmente na tradução, porque a gente tem também esse outro problema. Jesus falava em aramaico, mas a Bíblia, todos os textos bíblicos foram escritos 200, 300 anos depois em grego. Então, não existe texto em português, já é uma tradução, né? Então, quando o tradutor está ali tentando traduzir, ele vai interpretando de uma coisa que ele já traduziu lá atrás, que já está no texto. E lembra, texto, pergaminho era uma coisa cara. Então, escreve sem maiúscula e sem ponto, tá? E é uma palavra ligada na outra.
essa divisão que a gente tem hoje na Bíblia, que Mateus, capítulo tal, versículo tal, isso aí foi desenvolvido 500 anos atrás. 300 anos atrás é que a gente tem lá uma Bíblia mais palatável para a gente. Porque antes era em latim e numa tradução que a gente veio de um texto que às vezes faltava um pedaço. E aí o intérprete tem que colocar um pedacinho ali, tá? Por isso que a luz trazida pelo Espiritismo nos remete momentos muito interessantes, porque às vezes você só tem um trechinho lá na Bíblia, estou falando genericamente, né? No Mateus, Marcos e tudo mais, tá? Então, aqui vamos aí sim, focando nisso, nós estamos falando do tópico fidelidade a Deus. E é muito interessante, porque aqui, Humberto de Campos nos narra que os apóstolos, ouvindo as palavras de Jesus e vendo os sacrifícios que eles vão ter que fazer para implementar o reino de Deus, ficaram meio assustados. Né? Tal qual o que acontece hoje. Lembra que eu gosto de fazer um paralelo para a gente. Quando a gente chega aqui na casa, a gente vem aqui passear, ou a gente vem assistir uma palestra e tal, e parari, parará, é uma coisa. Quando a gente se propõe a trabalhar para Cristo, aí a gente começa a ter algumas responsabilidades, que é isso, pô, mas será que eu tô? Será que é isso mesmo? Né? Como é que funciona isso? E isso daí nos traz desafios que muitas vezes são difíceis para a gente largar, né? Porque às vezes a gente está ali no mundo, na sociedade e tudo mais. E trabalhar na seara do Cristo nos coloca numa posição, né, que é exigido da gente, né? E os apóstolos não eram diferentes. Eles falaram, puxa, será que eu estou disposto? Será que esse tanto sacrifício assim é preciso, né? Então, e aí Cristo começa a nos falar sobre essa questão da fidelidade a Deus. E aí eu quero fazer um recorte para a gente poder falar de fidelidade. É interessante porque a única coisa que nos é pedido no nosso estágio evolutivo é fidelidade a Deus. Essa é a única coisa. No nosso estágio evolutivo, nós não vamos conseguir compreender Deus, entender Deus, ou muito menos dimensionar Deus. Não vamos conseguir. Muitos que se dizem, e até eu falei na palestra de domingo, né? Muitos que se dizem ateu, o fazem até com uma certa razão. Porque aquele Deus apresentado para nós, que é aquele Deus que é um rei sentado num trono punindo as pessoas, é assim que a Idade Média desenhou Deus. A cada tempo a gente desenha Deus de um jeito. E todas as vezes limitados à nossa parca ignorância sobre o mundo, sobre o universo, sobre o tamanho. Então, os egípcios desenhavam os deuses, seres mitológicos que eles conheciam na beira do Nilo. Todo o universo era o Nilo. Então, todo Deus era o Nilo. Não era diferente os gregos. Desenhavam os deuses, Deus e os deuses, no seu pequeno conhecimento sobre a Grécia. À medida que a gente vai expandindo, e não era diferente o entendimento dos hebreus ao tempo de Moisés, que interpretavam Deus como se fosse um patriarca do deserto, mas sempre um humano superlativo. Então a gente espera que Deus, então a gente tem cabeça, Deus tem um cabeção. A gente espera que a gente é desse tamanho, Deus é grandão. E aí a interpretação é, a gente é egoísta, Deus é egoístão, né? Porque é isso, né? Os deuses desenhados, não é isso? Ele é um egoísta. Imagem, semelhança. Ele quer que cultue ele quer que mate um filho em homenagem a ele quer que mate animais. Isso é a interpretação do homem. Naquele tempo. E aí a gente vem e na verdade, não era o que estava escrito. Vamos lá. O que está escrito no Velho Testamento é diferente do que é a interpretação. É a mesma coisa. Quando a gente começa
no espiritismo, ou na matemática, ou na arquitetura, ou qualquer seara do conhecimento, a gente interpreta aquele conhecimento que nos vem dentro da nossa ignorância. Aí a gente vai estudando e assim, nossa, como é que eu podia pensar isso há 10 anos atrás? Não é isso que a gente muda? E é natural. O ser humano veio evoluindo material, moral, cientificamente, e aí ele descobre que aquela história de Deus criar a Terra parece meio estranho, né? Porque quando a gente vê para que Deus criou a Terra, e quando você pega o James Webb e coloca lá que hoje 3 trilhões de galáxias já foram identificadas, você fala assim, mas por que Deus criou a Terra e a vida só na Terra e 3 trilhões de galáxias que a gente não pode ver? Porque elas já existiam, né? Antes da... Então a gente Deus criou para a gente não ver, é isso. Quer dizer, olha que loucura, né? Por quê? Porque a gente está interpretando Deus da nossa pequenez. E aí o que acontece? Vai lá Kardec, 1850, faz a pergunta, o que é Deus? Veja que ele já nem faz a pergunta assim, quem é Deus? Ele fala assim, o que é Deus? Aí vem a resposta que quase todo mundo sabe. É a inteligência causa primária de todas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que parece uma resposta. Mas não é, né? Inteligência suprema do quê? É um cala-boca. Tanto que Kardec... É feito o pai, né? Quando o filho faz uma pergunta muito profunda, ele diz uma coisa bem simples, só por... E parece que é alguma coisa. Mas o próprio Kardec não está satisfeito com isso. E ele vai lá perguntando assim, posso dizer que Deus é o infinito? Aí começa a resposta, assim, ó, ignorância e limitação da sua parte. Porque você está tentando definir uma coisa que você não sabe por outra que você também não sabe. Você não sabe o que é infinito e não sabe o que é Deus. E aí ele começa a dar caracteres de Deus. Deus é infinito no seu amor, Deus é infinito na sua sabedoria, mas infinito é uma palavra que você não sabe definir. E se tiver um matemático aqui na sala, vai dizer que matematicamente não se consegue definir o conceito de infinito. Então, veja, a gente quer entender Deus. E a gente quer saber como é Deus. Mas não é isso que ele espera da gente. Esse é o primeiro erro. Quando a gente... É claro que, teologicamente, você tem que definir Deus para você criar todas as estruturas teológicas dentro de um sistema religioso. Esse é o princípio de qualquer religião. O problema é que a gente está querendo entender como que funciona uma fissão nuclear no Jardim 3. A gente está no Jardim 3 e quer que um professor doutor de química ou física venha aqui explicar para a gente como é que funciona a fusão e a fissão nuclear. Ele pode explicar com o melhor que ele sabe, né? Mas ninguém vai entender. No final das contas, vai usar uma analogia simples para a gente poder meio que tatear. Mas por quê? Porque a gente está tentando entender algo que está além da nossa capacidade. Nós só vamos, então, compreender o que é Deus e executar a sua vontade, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, e a Revista Espírita, né, que fala quando nós chegarmos a espíritos crísticos. Espíritos crísticos, que diz a Revista Espírita, compreendem a vontade de Deus e as executam. Então, eles, para compreender, têm que ter uma compreensão do que é Deus e como que funciona, e executar as suas vontades. Então, esse é o espírito crístico. O que é um espírito crístico? É o espírito que chegou, o espírito puro, que chegou no mais alto grau evolutivo dos espíritos puros. Um exemplo é Jesus. Esses espíritos, que são chamados por Emmanuel, em A Caminho da Luz, de co-criadores em plano maior, eles compreendem a vontade de Deus e eles executam. Formam planetas, cuidam de bilhões de almas para poder, no processo, evoluir. Por que a gente está evoluindo? Não sei, pergunta para Jesus. Tem alguém cuidando. Por que fomos criados simples e ignorantes? Não sei, pergunta para Deus. Eu não tenho essa resposta.
E a gente quer ter respostas quando a gente não vai buscar as respostas que nós precisamos buscar. Esse é que é o problema de buscar a resposta errada. Não vamos entender porque nós somos espíritos crísticos. E queremos ter uma resposta que não vai ser nem compreensível, nem executável. Esse é que é o grande problema. E a gente, é claro que a gente precisa, o que a gente precisa entender? Que existe um Deus, esse Deus é único e comanda o universo. E ele tem a sabedoria plena e o conhecimento e a sua justiça é aplicada com máxima sabedoria, com máxima justiça e com a máximo amor. Acabou. Mais que isso a gente não. Agora, qual que é a forma de Deus? A gente fica pensando num senhor sentado no trono, sim ou não? A gente veio de escolas religiosas há 1000, 2000 anos. Porque ele é o infinito todo, ele deve ser lindo, né? Lindo. Infinito. Deus não tem ouvido, senhor. Deus não tem braço. Deus não tem perna. Sei lá, você por que não pode ter? Pode ter, pode não ter. E aí é que está o irrelevante. Pode também dizer que não tem, né? Se não provavelmente não tem. Ah, por que não? Jesus tinha. Veio para a Terra, estava com as perninhas. Mas ele tinha porque encarnou aqui, né? Porque você imagina se ele encarnasse como espírito. Você fez um espírito como Jesus. Não, por que eu estou dizendo isso? Então vamos lá. A base, fundamento do meu argumento é que nos explicam que o espírito puro ele não tem mais necessidade de reencarnar e seu corpo fluídico ele já não tem mais o formato humanoide, porque não há necessidade de reencarnação, ele pode fazê-lo. Então, imagine Deus, que é o superlativo disso. Né? Então, a gente perde... Ele tem tudo. Tudo. Faz o que ele quiser. Exato. Mas pode ter, pode materializar. Até porque se Jesus viesse como espírito puro, a gente não ia enxergar, não ia ter essa... Mas assim, vamos lá. Mas o problema é esse, a gente buscar uma resposta que não é para a nossa idade. E qual é a resposta qual é a pergunta que esperam que a gente responda na nossa idade evolutiva? Porque quando a gente chegar a espírito puro, tá? Quando chegarmos em espíritos puros, nós vamos ter uma completa confiança em Deus, mas mais do que isso, nós vamos ter uma comunhão com Deus. Então, espíritos puros, segundo Emmanuel e segundo, têm comunhão com Deus. Para que você tenha uma comunhão, ou seja, trabalhar junto, né? Você tem que compreender, sim ou não? Então, o que esperam da gente? Esse é o ponto. Que pelo menos não sejamos teimosos ao ponto de saber o que Deus, mesmo nessa pouca compreensão, deseja de nós, porque nos deseja ver saudáveis, evoluídos, como Jesus, que a gente, né, é o que está mais perto de nós, esse Espírito Cristo, em termos de evolução. Então, se ele traz isso, é porque a gente precisa ser bom. Então, a única coisa... era ser tudo que Jesus mostrou. A única coisa que Deus, que a gente precisa saber de Deus é fidelidade, confiança. Então, assim, nós estamos aprendendo a ter confiança em Deus. E nós estamos há 4.000 anos conversando sobre isso. Sem conseguir. Há 4.000 anos. Porque quando a gente começa no Velho Testamento, que é a primeira revelação é a revelação de que... Eu até acho engraçado, né? Tem algumas escolas religiosas que colocam lá, Deus é fiel. Deus é fiel. Jesus também é fiel. E você? Você é fiel a ele? Porque é isso que se espera da gente. Veja, no nosso estágio evolutivo, só se espera que a gente seja fiel a Deus. É esse o contato. Então, o que é fé? Fé vem, né, ter fé em Deus. Fé não é acreditar. Então, a primeira coisa que a gente tem que acabar com essa ideia de que se acredita que se a gente pegar Riosboro, aqui à direita, e for até lá, all the way east, você vai chegar na praia? Você acredita nisso? Não, você não acredita.
Você tem certeza, sim ou não? Eu tenho certeza que isso. A não ser que eu morra antes, a não ser que eu não chegue. Mas se eu pegar e for até lá, eu não tenho confiança, eu não acredito nisso. Eu tenho confiança na minha convicção, né, de que a gente vou parar na praia. Vou parar na praia. E ao mesmo tempo, se eu pegar o caminho ao contrário, não vou chegar na praia, pelo menos tão logo. Tem que chegar lá na Califórnia, lá no, né? Longe. Também. Então vamos lá. Então, a fé que se espera em Deus, desde a primeira revelação, que esse é o primeiro ponto, e nós estamos aí tentando acompanhar e entender esse conceito, é confiança. Você quer ser meu fiel depositário? Né? Assim, meu fiador? O que é um fiador? E tudo vem da mesma origem, fidelis, né? Em grego. Então, em grego, fidelis. Então, vem de confiança. Olha, você quer ser meu fiador? Fiador é aquele cara que confia tanto que você vai pagar, e se você não pagar, ele paga. Isso é confiar, sim ou não? Isso é Deus. É isso que Deus espera da gente. Só que o problema é que a gente está tentando entender o que é essa fidelidade. Então, assim, primeiro a gente entende, ok, eu confio em Deus. Isso é o primeiro mandamento. A gente volta sempre no primeiro mandamento, né? Parece uma coisa que é um disco riscado, mas é assim. Porque o primeiro mandamento está contido todos os outros mandamentos. Então, no primeiro mandamento, é o mandamento que manda confiar em Deus. Agora, como é que confia em Deus? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse já é o resumo. Esse já é o resumo. Mas o que isso significa no final das contas? Lembra que eu já expliquei? Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todos os seus muitos. É o quê? Deus, no seu processo de fidelidade para com ele, espera que a gente tenha plena confiança de que tudo que nos acontece na vida é por um propósito de Deus. E que o caminho que nós estamos seguindo, aqueles que estão trabalhando nesse processo, devem colocar a sua confiança em Deus. E como que é isso? Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. O que significa isso? Lembra que a gente já trabalhou sobre isso? Então, confiar em Deus é colocar à disposição de Deus o seu amor a Deus. E você só ama a Deus na mesma proporcionalidade que você ama o seu próximo. Tá? Isso faz 3.000 anos que esse conceito já está bem claro no judaísmo, né? Pelo menos 3.000 anos. Então, pelo menos quando escreveu o Deuteronômio, que nós estamos falando aí em 300 a.C., tá? 400, 300 a.C. Então, quando escreveu-se o Deuteronômio, que é uma palavra em grego, que significa a lei de novo, né? Ou seja, uma reinterpretação da lei lá de trás. Então, ele falou, olha, você ama a Deus quando você coloca a sua caridade em relação ao próximo racionalmente, ou seja, você pensa naquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode, você executa aquilo que você pode, né? Então, eu posso fazer e eu executo, e eu coloco todos os meus bens, tudo que eu tenho à disposição de Deus. Então, confiar em Deus é isso. Deus opera os seus milagres através das pessoas, sim ou não? Então, eu confio que Deus vai me usar como instrumento do seu bem. E isso tem um duplo ponto. E é isso que a gente vem ao longo da história e que Jesus veio nos dizer, e isso veio ficar mais claro ainda com o Espiritismo, com todas as obras, não pense que a caridade que a gente faz é algo que nós estamos fazendo para o próximo. É um duplo sentido. É Deus operando com você para ajudar o próximo, mas ele te dando a oportunidade de, ao confiar nele, você trabalhar no seu processo evolutivo.
E é por isso que Kardec sintetiza essa ideia numa única frase. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação fora da caridade. E aí Kardec complementa mais adiante. A caridade não é o caminho para Deus. É o único caminho. A caridade é o único caminho. E como é que você pratica a caridade? Confiando em Deus. Então, esse laço de fidelidade, porque senão a gente fala assim, não, eu sou muito fiel a Deus, eu fico rezando todos os dias e tal. Não é isso. Isso é uma interpretação que já passou. De Deus. A serviço de Deus. Então, ser fiel a Deus é estar à disposição de Deus para quando ele precisar, ele operar com você. Isso, quem deu essa resposta foi Jesus. No dia que ele curou aquele senhor com a mão mirrada. O que acontece? Ele chega lá no templo, no dia de sábado, no sabate, que a interpretação que se tinha do Velho Testamento era não pode fazer nada, não é isso? Está lá escrito até, você não pode... E aí, então, sábado é sagrado e tal, é o santo, o dia santo, tem que santificar o sábado. E aí Jesus, chega lá o cara com a mão mirrada, Jesus vai lá e tá todo mundo olhando. O que ele vai fazer? E aí ele vai lá e cura. E aí os fariseus viram e falam assim, tá curando no dia de sábado, não pode, né? Olha só. E aí Jesus vira e fala assim, o sábado não é de Deus? Então, se o sábado é de Deus, e ele me colocou como Salvador, porque Jesus não é a salvação, Yeshua, em aramaico, é a salvação. Então, se eu sou a salvação, e essa é a minha missão, ser a salvação, então, e o sábado é de Deus, e Deus me mandou o cara com a mão mirrada, eu estou à disposição de Deus. Então, quem está falando isso é Jesus. Eu estou com o meu dom à disposição de Deus para a hora que ele precisar, não é a hora que eu quero. Não é a hora que eu tô... Quando a gente entra também no centro, né, que ele diz assim, eu queria trabalhar no centro, fazer alguma coisa, né? Mas uma das coisas que a gente esquece é isso, que a gente vai exercer qualquer função a serviço de Deus. Exato. E quando não traz isso em mente, normalmente não tem problema no grupo, normalmente não dá certo uma coisa, não sabe? Vou fazer isso, já enjoei, não quero mais. Queria era aquilo. Assim, fica sempre no incerto do que fazer, do que não fazer, entendeu? Então, quando a gente vem para o centro a serviço de Deus, pode ser o que for. Aí eu entro, fui a primeira a entrar, está sujo ali o chão, eu vou limpar. Eu vim para cá a serviço de Deus. Se o serviço me pegou antes de qualquer outra pessoa, é para mim o serviço. Eu não vou pular o negócio e dizer, quando Giza chegar, vai fazer isso tão bem feito. Claro que quando ela chegar, ela vai dizer, isso foi Marisa que limpou, então não está limpo direito, vou ter que limpar de novo. Mas Deus sabe o sacrifício que eu fiz, o óbvio da viúva. Agora que eu posso me abaixar, agora que eu estou podendo dançar, né? Então, é tudo devagarzinho. E aí, e você vê como são coisas interessantes, são perguntas que a gente tem até hoje. Até o que os apóstolos estão fazendo a Jesus. Fala assim, mestre, mas veja só, se a gente tem que ter fidelidade a Deus, porque eles entendiam a fidelidade e fé, né? Ir lá, ficar lá no centro, rezando, orando o tempo todo e tomando passe. A gente continua fazendo a mesma coisa que a gente fazia durante 1000 anos. Vai na igreja, ouve a missa e toma a hóstia. É isso. E é isso. Essa mudança, essas coisas que a gente fez, proporcionou isso? Não. E os próprios discípulos, eles são iguaizinhos a gente. Por isso que eles foram escolhidos, porque eles são iguaizinhos. Lembra que eu sempre brinco e falo assim, todas as vezes que eu estudo a vida dos discípulos, eu me identifico com todos eles, nos defeitos, não nas qualidades, né? Então, a primeira pergunta que um fala assim, mestre, é o seguinte, já que a gente tem que se purificar, entrar em contato com Deus, não é mais fácil a gente se isolar? Né? Ir para um lugar sagrado, uma montanha sagrada, ficar lá só orando e entrar em contato com Deus, e entrar em êxtase. Não é a mesma coisa que a gente está fazendo até hoje. A gente, estou falando da comunidade, pensa. E Jesus fala assim, não, vocês não estão entendendo.
A mão de Deus está na mão que você está ajudando. Deus está no necessitado. A proporcionalidade de quanto você ama a Deus é o quanto você ama o seu próximo. Essa é a medida. Então, assim, a gente está procurando Deus num lugar errado. Não é isso? E aí, porque se você está se isolando, você pode estar se purificando no sentido de mentalmente. Aí tudo bem. Meditação, tem várias coisas que são bastante importantes. Mas Deus não necessariamente está ali. Deus está quando nós estamos operando por Ele. Nós somos discípulos de Deus, nós somos seguidores de Deus, nós temos fidelidade a Deus quando nós estamos trabalhando para Ele. Então, o primeiro ponto é esse. Então, é no trabalho que a gente... Por isso que pessoas muito mais inteligentes do que eu já sintetizaram essa frase de uma maneira brilhante. Um deles, Francisco de Assis, quando estava lá com seus 200 pregadores e fala, agora nós temos que sair e pregar o cristianismo. Vão para todos os lugares e preguem o cristianismo. E, se preciso for, utilizem palavras. Opa! Veja como pessoas muito mais inteligentes do que eu conseguem sintetizar o que é isso. Não é amar a Deus. Não é falar que você tem que convencer Deus, falar que você tem que convencer que você tem que ser espírita. Se você não for espírita, você não vai ter salvação nenhuma. Ou cristão, não precisa nem ser espírita, pode ser cristão. Ó, se você não for cristão, né? Como se Jesus, o Cristo, fosse o Cristo de Júpiter. Fosse o Cristo das outras esferas, dos 3 trilhões de galáxias. Vamos parar de pensar pequeno. Jesus é o espírito crístico nosso. Talvez de um outro planeta, talvez. Tenha profundidade. Mas tem outros. E aí? Então, o que Jesus vem ensinar na fidelidade a Deus é um caminho para que a gente possa estar próximo de Deus. Estar próximo de Deus, ao contrário do que os discípulos, num primeiro momento, entenderam, era servir a Deus. Trabalhar para Ele. E como é que a gente trabalha para Deus? Pregando aqui na frente? Mando acima. Não, trabalhando, levando o conforto naquilo que o próximo precisa. A prática da caridade. Reiterada prática da caridade. Então, esse é o primeiro ponto. E aí os discípulos falam assim, poxa, que legal. Entendi, mas é difícil, né? Porque trabalhar para Deus, Deus não cobra um preço alto, né? Sim ou não? Já trabalharam para Deus? O preço é alto, tem que fazer. Marisa ali, tem que fazer palestra, tem que fazer não sei o quê. Tem que sair o Espírito Cristo lá da nuvem dele, cheia de uvas e flores, e vir para a terra para poder reencarnar. Não viu Jesus? Imagine Jesus. Ser crucificado. Tá vendo? Esse é o máximo, né, do trabalho. Mas então, e eles falam, poxa, mas convencer as pessoas, a gente vai sofrer perseguições, vai sofrer dores, e mesmo que não seja isso, né, muitos vão estar ali perdendo seus finais de semana, que podia estar fazendo outra coisa, está lá trabalhando para Cristo, tem gente que está aqui, sai, a hora que todo mundo vai embora, vem aqui limpar o salão, não sei o quê. Isso eu estou falando um exemplo de quem está ali trabalhando. Então, é um sacrifício. E aí, Chico não pôde nem ter medo na hora que o avião ia cair. Chico? Nem gritar, nem nada. O Emmanuel era jogo duro com ele, tudo bem, tinha que ser, né? Porque ele era um missionário, Chico, né? Mas é algo assim que a gente vai. E aí os discípulos falam, poxa, mas não é muita coisa. E aí o Jesus é genial, né? Ué, o mundo também não te cobra o preço das coisas? Quando você se dedica só para o mundo, você não tem um preço a pagar? O avarento não vai pagar o preço de ser avarento? O idólatra, aquele que só pensa, o egoísta, ele não vai pagar o preço de ser egoísta? Não. Porque às vezes o distanciamento das pessoas, aquele que está lá naquele, como dizia Chico uma vez, que um senhor foi procurá-lo,
que tinha dado uma moto para o filho fez um acidente e ele perdeu o filho. E aí Chico, ele muito emocionado, e Chico orou com ele e tal. E aí depois falou assim, coitado, é tão pobre esse nosso irmão, tão pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Esse é o preço de tudo. Às vezes nós somos tão pobres, mas tão pobres que nós só temos dinheiro. Como se a gente fosse pegar esse dinheiro e levar para o plano espiritual, né? Vamos pegar só assim. Tem as coisas que não vai levando. E não é uma apologia a não ter as coisas da matéria. Isso a gente tem que ter o bom senso, né? Não é simplesmente pegar e se abster de tudo. É não ser escravo da matéria. Porque o dia que a gente for escravo da matéria, nós vamos pagar o preço disso. Então, o que Cristo quis dizer? Tudo tem um preço. Inclusive trabalhar para Cristo. Agora, o preço de trabalhar para Cristo, a gente tem que ver o resultado. É isso que Jesus fala. Qual vai ser o resultado no nosso processo evolutivo? Por isso que é um duplo efeito quando nós fazemos a caridade. Caridade, a gente é instrumento de Deus para ajudar os outros. Mas mais do que tudo, estamos nos ajudando. Porque aquele que labuta no bem, nas palavras de Emmanuel, terá as suas faltas suspensas para a eternidade. Ou numa linguagem mais poética, o amor cobre uma multidão de pecados. Não é isso? Então, trabalhar na caridade é estar cobrindo essa multidão de pecados. E é interessante que os discípulos vão compreendendo, e aí eles falam assim, mas mestre, e se eu estiver doente? A pergunta que a gente faz no dia a dia. Se eu estiver doente, como é que eu vou trabalhar para Cristo? Não é uma situação interessante? E aí Cristo falou, cada um tem que dispor daquilo que pode. Por isso que o primeiro passo da caridade, qual é? Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. O que é amar a Deus com todo o seu coração? Lembra? Já expliquei isso. Os hebreus do tempo de Jesus acreditavam que a racionalidade estava no coração. Porque quando você sente alguma coisa, sente no coração, sim ou não? E a emoção está onde? No intestino. Né? Não é assim que a gente sente? Quando a gente fica muito nervoso, tem que fazer alguma coisa, onde é que a gente sofre imediatamente? No intestino, não é? É, no intestino. Então, a gente tem alguma dor, não é aqui que a gente sofre? Então, os hebreus acreditavam que a sede da emoção era o intestino e a sede da razão era o coração. Tá? Hoje a gente tem um outro caminho, porque lembra que eles não tinham a visão de anatomia que nós temos, embora a anatomia existisse. Mas eles não tinham tomografia, eles não sabiam como funcionava. Então, eles imaginam, você perdeu o coração, você morreu, né? Então, perdeu a tua alma. A sede estava no coração. Tá? Então, por isso que quando eles falam, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, é racionalmente. Então, muitas pessoas a gente vê no que tange a caridade falando bobagem. Se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar todo mundo. Você ganhou na loteria? Você vai esperar uma encarnação que você vai ganhar na loteria, isso? Para fazer a caridade. Essa é a racionalidade? Porque senão é isso, né? O que é pior, às vezes o cara não joga. A gente diz, se eu tivesse dinheiro, eu fazia. Se eu tivesse... Não, a gente não fala, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava. Pode não ser na loteria. Está perdendo tempo. Porque o primeiro nível de caridade é racional. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Porque muitas vezes a gente... então caridade é ajudar naquilo que o outro precisa. O outro precisa de 3 quilos de cocaína. Isso é caridade? Claro que não, né? Mas ele é um drogado, precisa de droga. Isso não é caridade também. Você pode acolher ele de outra maneira, precisa
Então, peraí, não é? Então, o primeiro conceito, a gente tem que definir claramente o que é um conceito de caridade. Não é dar o que o outro precisa. Depende do que precisa. É legal, é moral, é ético, é probo. Tem uma série de requisitos para que você possa fazer a caridade. Sim, tu passou por todo esse crivo. Ok, essa pessoa está precisando? Não, quando vier aqui no... Aí também tem o outro, né? 1 quilo de feijão. Caridade é 1 quilo de feijão. Só isso. Será? Também não é. Agora, também não adianta... Não, caridade, antes da pessoa comer, a gente tem que ensinar ela. Porque Cristo disse, não dê o peixe, ensine a pescar. Num outro contexto, cara pálida, não é isso. Porque isso é falta de caridade. Imagine, uma pessoa vem com fome e você submete a uma palestra minha aqui interminável, 3 horas depois a pessoa vai comer. Isso é caridade? Você vai dizer que a pessoa está doente. Não, primeiro eu vou te dar uma palavra. Vou te explicar o que é bem-aventurados os aflitos. Depois eu vou ler, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler todo ele para você e depois eu te dou o remédio. Isso é falta de caridade. Mas, é claro que eu estou exagerando, mas é isso que as pessoas fazem. Por isso que o primeiro nível de caridade é racional. O que eu posso fazer, o que eu não posso. E aí você vai dizer assim, olha, isto que você está me pedindo eu não posso fazer. Mas eu posso fazer isso se te ajudar. Porque algumas pessoas se sacrificam mais do que podem e depois ficam falando que olha só, eu tirei a roupa do corpo aqui para te dar e agora eu estou na chuva passando frio. Isso também não é caridade. Não é isso? Não é assim? Na mansão do caminho, o pessoal chega, né, de manhã, meio-dia e à noite, mas quando chega, aí já tem aqueles banheiros todos, né? E o pessoal ajuda a dar banho, escova dente, se ajeita, roupa nova, todos recebem a roupa que eles costuram lá mesmo na mansão, vestem a roupa e vão para a cafeteria, vão para o lugar que vão ter a refeição do dia, né? E daí, depois que acaba a refeição e tudo, que levanta, aí vai para o centro para poder ouvir o evangelho, para depois ir para a triagem, para ver o que é que precisam, o que é que vão levar. Então, passam, às vezes, assim, quase que o dia todo com atividades até eles saírem com alguma coisa que eles possam manter durante a semana. Porque senão, ó, quando você vai, vou ficar ali no meio da rua, então você não vai. Fica aqui pertinho para você vir todo dia, entendeu? Então, eles fazem uma triagem para que a caridade seja efetiva. Porque primeiro você senão vai... Nunca aquela pessoa, você não sabe se a pessoa pode trabalhar, pode, aí fulano tem escolaridade, tem isso, está passando. Então, você vai direcionando cada assistência para o que a pessoa realmente precisa, senão ele vai ficar um mendigo eterno. Primeiro, da dignidade. Da dignidade. Né? Para a pessoa ter uma roupa limpinha, um banho tomado, uma coisa. Depois o estômago cheio, porque são as coisas que tem que ser feitas. Quer dizer, então, isso é caridade. Né? Depois surra de evangelho. Depois, claro, que precisa também, porque isso também é... Então, veja, o primeiro ponto é a racionalidade. Então, a resposta de Cristo é essa. Se você é cego, use a boca para falar o evangelho. Você não pode... Você pode usar a boca. Você é mudo, né? Utilize a sua ação. Você não precisa falar para... Né? Como Francisco de Assis falou, se preciso for, utilize palavras. Mas na maioria das vezes não é necessário fazer com palavras. Então, não há desculpa. É isso que Jesus está querendo nos colocar. Aquele que quiser labutar no bem não pode se achar uma muleta. Não pode. Porque essas muletas que a gente acha atrapalham o nosso processo evolutivo. Não dos outros, não. Porque Cristo não precisa de você, e nem Cristo e nem Jesus, para fazer a caridade. Deus não precisa de você e nem de mim.
Deve, isso aqui é uma conversa. Então, só para eu concluir essa... Por que ele vai operar quem estiver disposto? Deus nos dá a oportunidade de fazer a caridade em nome dele, para ajudar aquele que precisa e ajudar o que está ajudando. Lembra? Eu já contei essa história de Elias, que se achou que era o... Elias é o profeta. É o profeta que anuncia o Messias. Essa é a importância dele no Testamento. O dia que Elias achou que era o bambambam e que sem ele Deus não ia fazer nada, Deus falou com ele e falou, só tenho duas coisas para dizer para você. Igual a você, eu já tenho mais 1000. Eu já preparei 1000, não é 1. É 1000. Isso era o Elias, imagina a gente. Totalmente, né? Então, 1000. E 2, eu preciso que você vá lá anunciar que Eliseu vai te substituir. É isso que eu preciso de você. Você imagina como é que deve ser quando a gente se acha a última bolacha do pacote, mas aqui o centro espírita não vai funcionar sem o Ayrton. Imagina. Ele tem 28, né? Isso aqui tá errado, né? É 23? 23 anos. Eu estou há 5. Então, antes ele não funcionava. Quer dizer, veja como a gente às vezes cai numa arrogância, muitas vezes, né? Numa forma da gente pensar que a gente é insubstituível. Claro que algumas pessoas podem ser substituíveis e outras são de difícil substituição. Claro que sim. Giza, por exemplo, se sair daqui, quem é que vai cozinhar bem? Ninguém mais come gostoso. Ainda bem que a gente tem a Bárbara ali também. Né? Então, você vê, é mais difícil de substituir, porque tem que ter um dom, tem que ter uma qualidade a mais, né? Mas o peso é que a gente tem que colocar isso. Todo o trabalho nos colocado poderia Deus e Cristo colocar outro para fazer. Ele tinha mais 1000 para substituir eles. E é uma oportunidade para o nosso processo evolutivo. Isso que eu quero comentar. Pelo menos a gente tem acesso à informação. A gente pode, às vezes, não entrar. Eu trabalho num lugar que são pessoas boas, normais, não são pessoas ruins, mas não pensam sobre religião, de prioridade, nada disso. E aí eu fico pensando às vezes, não sei porque um dia desse não vou ficar sobre religião. E eu tentei mais ou menos explicar a minha. Eu disse assim, nossa, ela está falando. E aí eu fiquei pensativa de como é a evolução dessas pessoas que não são ruins, mas estão no modo automático. Trabalham, fazem seu trabalho direito. Né? Não posso dizer, nossa, como eles são ruins, não são. Mas, ao mesmo tempo, não me parece que eles têm acesso a esse tipo de coisa que a gente tem. Como é o processo evolutivo dessas pessoas? Que legal. Cristo falou sobre isso. Ele falou assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, cada um dentro do seu processo evolutivo. E aí, o que falaram os fariseus? Né? Ele falou, o povo é cego. É isso que ele está dizendo. As pessoas estão dizendo, as pessoas são cegas e não estão enxergando. Estão surdas e não estão ouvindo. Que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. E aí, os fariseus viraram para ele, você está falando que eu sou cego? Ele falou, agora que você está dizendo isso, você tem mais responsabilidade, porque está dizendo que você não é. Ele já mandou essa. Então, mas às vezes, mesmo sem passar uma encarnação, sem saber, né, não quer dizer que não saibam. Então, às vezes, a pessoa sabe ser, mas não tem noção de que isso, às vezes, se você não consegue ser, você pode aprender a ser. Então, tem muita gente que faz o bem sem olhar a quem, sem nenhuma religiosidade, faz porque é do temperamento fazer, gosta de ajudar pessoas, sem ter a religiosidade, né?
Então, o que o Espiritismo nos ensina é ser assim, para que a gente possa vir em qualquer etapa da nossa reencarnação, né, daqui para frente, mesmo que não tenha acesso a nada, ou não queira, né, ou às vezes o trabalho que faz não lhe dá tempo de ter acesso, mas você ser bom aonde você estiver. Porque ser bom é que é a história, né? Você aprender a doar de si mesmo, esse é o ensinamento. Mas não importa que religião você seja, né? A gente vê pessoas de diversas religiões com o mesmo sentimento de caridade mútua a todas elas, né? O de lá da Índia. Sem fronteiras, Fraternidade sem fronteiras. Esse é o exemplo de muita gente que ajuda sem, às vezes, nenhum intuito religioso, é só de dizer, eu quero ajudar. Mas, às vezes, você só quer ajudar que você acha que aquela região precisa. Pode, às vezes, não ter o olhar geral. Olha, onde quer que eu me posicione, eu tenho que olhar ao meu redor. Não é só quando eu vou no centro levar essa ajuda para as grávidas. Eu tenho que olhar as grávidas que cruzam o meu caminho e que eu poderia, às vezes, dar alguma coisa e pego minhas coisas e jogo fora, ou deixo perto do lixo, quem quiser que pegue. Aqui ainda tem isso. No Brasil, o pessoal, para dar, é muito mais difícil, né? Ainda tem, muita gente tem esse... É o terceiro nível, né? É se colocar à disposição de Deus para que Deus opere. Quando ele diz ali, ame o Senhor teu Deus com todos os seus muitos. O que é isso? Quando você está disposto a fazer, Deus vai dar uma oportunidade no nosso processo. Então a gente tem que colocar, isso é uma coisa que às vezes as pessoas interpretam até equivocadamente, acham que tem que pegar e se desfazer de tudo que tem. E às vezes não é um prato de comida, não é... Às vezes é uma palavra, às vezes é compreender alguma coisa que o outro cometeu e você compreende. E aquilo, você ter esse olhar fraterno para com o outro, aquilo salvou a vida dele. Então, a caridade, a gente pensa muito no material, mas ele está em todos os âmbitos da vida. E a gente tem que estar atenta a isso, porque às vezes não somos solicitados, mas está na nossa passagem. Você vê, né? Então, vê na televisão a necessidade das pessoas na televisão, e ao invés, às vezes, de, na hora, irradiar uma vibração positiva para aquela situação, a gente vai comentar. E, ó, lá o cara esfaqueou meninos, filhos, ó, fez aquilo, o filho matou a mãe. Então, a gente cai no comentário banal das tragédias, ao invés de usar essa mesma energia de forma positiva para irradiar a luz, né? Então, as críticas, elas podem ser evitadas por nós, isso é nosso papel. A gente é que na hora se freia. Se não se frear, você vai com as... Maria vai com as outras, como se diz, né? E fulano espalhou pelo rastilho de pólvora. Por que um rastilho de pólvora? Né? Fofocas, essas coisas. Porque um recebe, vai fortalecendo, e aí forma aquela energia doente em torno, às vezes, de uma pessoa que, se fosse ao contrário, poderia, né, ser curado das suas doenças. E um cuidado que a gente tem que ter nesse aspecto, assim, eu sou apaixonado pelas lições trazidas pelo Espiritismo e pelas coisas que eles nos trazem para abrir a nossa mente, né? Então, ter a certeza da imortalidade da vida, da pluralidade das existências, de um processo evolutivo, de um processo encarnatório acompanhado por Deus, que não é à toa, isso é uma tranquilidade que nos dá, mesmo que ainda estejamos equivocados. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não fazer como Paulo de Tarso. Quando Paulo de Tarso se converte, ao que então passou a ser chamado de cristianismo, na época não era, então ele vai estudar o cristianismo, então ele vai por ali, Parará, fica lá no deserto, papapá e tal, e depois ele vai até a Mansão do Caminho, Casa do Caminho, a Mansão do Caminho é lá em Salvador. A Casa do Caminho, a outra sede, né? Vai à Casa do Caminho e conta o plano que ele tinha para expandir o cristianismo para Pedro. Então, ele começa a falar
como que ele imaginava que ele podia utilizar da oratória dele, do conhecimento que ele tinha. Quem nunca viu minha palestra sobre Paulo de Tarso, lembra? Paulo de Tarso estudou em Harvard, né? Então, fazendo uma analogia agora, né? Ele era um cara atlético, né? Bem apessoado, andava de BMW, era cotado para ser ministro do Supremo, da Suprema Corte, tá? Doutor da lei, então, cara bonitão, inteligente, estudou numa das 3 melhores universidades do Império Romano, que era Tarso, né? Então, o cara era o cara. Tinha uma oratória excelente, né? Então, ele falou, bom, vou ter um plano, uma estratégia, um cara inteligentíssimo, Paulo de Tarso, inteligentíssimo, e aí ele chegou e falou, olha, meu plano é esse, nós vamos chegar, vou utilizar minha oratória, meu conhecimento, eu estou para ser cotado para ser ministro do Supremo, que era, no caso, o Sinédrio, né? Na vaga do Gamaliel, que era o seu mentor, que era filho de Hilel, que é conhecido, neto, na verdade, de Hilel, que era o bambambam da interpretação da lei. Hilel foi o cara que escreveu aquilo que todo mundo repete. Quem não sabe, Hilel escreveu: o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todos os demais mandamentos estão contidos nesse. Esse foi Hilel. Tá? Conta um pouquinho. Era avô de Gamaliel. Tá? Avô de Gamaliel. Aliás, conta a lenda judaica que existiam 2 grandes intérpretes. É uma lenda, mas é uma história e talvez ilustre um pouco a genialidade de Hilel, né? Tinham 2 grandes nomes do judaísmo na época. E aí um rapaz procura, esqueci qual era o nome do outro, agora que eu lembrar eu já conto. Procura e fala assim, olha, eu sou um cara muito ocupado, tenho muitas coisas para fazer da minha vida e tal, mas eu queria aprender esse negócio das leis de Deus, só que eu tenho pouquíssimo tempo. Então, eu gostaria que você me ensinasse no tempo em que eu estou num pé e troco para o outro. E aí esse outro grande filósofo, bem rápido, é isso que ele pegou uma vara e foi atrás. Você tá maluco? E não sei o que, espantou o cara de lá. E aí ele falou, puxa vida, não ficou assustado, né? E aí ele falou, bom, mas pelo menos eu sei que tem o Hilel. E o Hilel é o outro gênio aqui da raça, aqui da interpretação. Vou fazer a mesma pergunta para ele. E aí ele foi. Ficou mais longe, né? Que se precisasse correr, ele já estava preparado. E falou, olha, Hilel, o negócio é o seguinte. Eu estou procurando, né? Contou a história, a mesma história, né? Eu não tenho tempo para essas coisas, eu tenho que cuidar de um monte de coisas, sou uma pessoa muito ocupada. Mas eu quero aprender. Eu quero aprender, mas no tempo que eu tenho. Então, eu quero aprender como é que essas leis de Deus, no tempo em que eu troco o pé. E aí, Hilel olhou e falou assim, amor, o resto é só exemplo. Esse é o Hilel. Isso é uma lenda contada dentro do judaísmo, tá? Não é uma coisa que eu estou inventando agora. O pessoal acha que eu invento as coisas assim. Eu aumento, mas inventar não. Eu exagero, conto do meu jeito, às vezes pode ser que seja outro jeito, né? Mas o fato é esse. E aí Paulo de Tarso conta o plano, então ele era o bambambam. E aí Pedro vira para ele e fala assim, o seu plano se parece com o de Judas. Não era o Judas Tadeu, não, o Judas Iscariotes. E aí o Paulo se assusta, né? Pô, de Judas? Ele falou, o problema é que o cristianismo não é um movimento de fora para dentro. O cristianismo, ele é um despertar de corações, palmo a palmo, coração a coração. Então, veja, esse é o grande ponto. Então, às vezes, eu sei que na ânsia da gente querer mostrar para as pessoas o melhor... Não, eu sei.
Mas eu fiquei pensando, como funciona a evolução, né? Ninguém está desamparado. Todo mundo vai despertar. Né? Todo mundo. Então, outro exemplo, Emmanuel. Emmanuel, né, no livro Há 2000 anos atrás, ele conta a sua própria encarnação como Públio Lentulus. Tá? Ele era um senador romano, de nome Públio Lentulus, né? E um cara que mandava e desmandava, porque ele veio de uma família de senadores. O avô dele, que era ele mesmo numa outra encarnação, também chamado Públio Lentulus, coincidentemente. Mas acho que era Públio Flávios Lentulus, se não me falha a memória, mas, enfim, se não for Flávios, esquece o Flávio. Mas era o Públio Lentulus avô, tá? Também um grande senador romano, no seu tempo, que impôs umas coisas à torta e à direita, e quando ele venceu uma revolução em Roma, fez parte, ele assassinou todos os seus opositores, e aqueles que ele não assassinou, ele escravizou e os cegou. Olha como ele era bonzinho. Gente boa, gente boa. Esse é o Emmanuel. Esse é o Emmanuel que a gente estuda aqui, tá? Numa encarnação como o avô Públio Lentulus, tá? Quanto Públio Lentulus, quando ele estava como Públio Lentulus, em sonho, ele teve um desdobramento e dirigiu-se a uma esfera espiritual na qual ele entrou numa sala onde tinham como se fossem magistrados, filha de processo, né, entre aspas, com o processo reencarnatório dele. Tá? Mas não eram juízes como a gente está acostumado a ver. Conta que eles estavam contando para ele esses aspectos do processo reencarnatório dele e que eles acompanhavam o processo. Olha que coisa interessante. Ele que era um cara ruim, né? Concorda comigo? Que bom ele não tinha muito, né? Naquela encarnação com o Públio Lentulus, ele estava até melhorzinho. Ele falou assim, ó, mas você vai ter uma oportunidade de encontrar Jesus pessoalmente. E, por conta da filha que ficou doente, a esposa pede para encontrar, ele vai encontrar, como um senador romano, vai lá encontrar Jesus para curar a filha. Então, veja, e essa história é linda, né? Porque daí ele vai e encontra Jesus, e Jesus olha para ele, conversam e tal, e aí Jesus fala assim, tens agora um ponto de ruptura no seu processo reencarnatório. Poderá seguir-me agora? Certo. Obrigado, Walter. Então, poderá seguir-me agora ou daqui a 2000 anos. Então, olha que coisa louca. Proposta, né? Jesus falou assim para ele, olha, eu não vou curar a sua filha porque você merece. Mas eu vou curar ela porque a esposa merece. A esposa, né? A sua esposa merece a cura e a sua filha merece. Mas você agora está tendo uma oportunidade no seu processo reencarnatório de ruptura de tudo. Isso eu já tinha sonhado, já sabia. Então, poderá seguir-me agora ou daqui a 2000 anos. O que a gente aprende dessa lição? Ninguém está desamparado. Mesmo que não seja espírito, que não seja... Não importa. Existe uma pleiade de espíritos que acompanham o nosso processo evolutivo e torcem pelo nosso sucesso. E quando eles veem que há uma chance de você dar um salto quântico, né, e melhorar, eles investem nisso. Investe. Muitas vezes é a gente que não quer. E aí, ele não aproveita, obviamente, por isso que o livro chama Há 2000 anos. Né? E aí, depois ele acaba. Depois tem uns 50 anos depois. Claro que eu estou contando a história, aí você está dando spoiler de livro. Não existe spoiler de livro de 80 anos. Se você não leu, a culpa é sua. Viu ou não? Mas leia que vale a pena.